falar com a querida Larissa Zeller. Ela é médica e atua aqui na Suíça na área da família, né? Que é médica de família. E ela vai contar um pouquinho da história dela, de quando ela chegou aqui, de como ela conseguiu validar o diploma dela e de como é esse sistema suíço, né? De como viver aqui na Suíça e ser atendido por médicos aqui na Suíça, quais são, né, o que eles aprendem aqui, quais são as regras e os métodos que precisam ser utilizados. Eu peço desculpas, hoje eu tive aqui uma questãozinha para resolver e aí a gente começou um pouquinho mais tarde. Mas a gente vai fazer essa live, vai ser muito bacana. Mandem as suas dúvidas que a gente já vai começar. Tá ótimo. Então, já vou começar a live perguntando um pouquinho sobre você. Conta sobre você, um pouquinho da sua história. Ai, meu Deus. Então, meu nome é Larissa Zeller, eu tenho 38 anos. Nossa, bem. E eu vim parar na Suíça, na verdade, porque eu conheci meu esposo durante a faculdade. A gente estava no quinto ano de faculdade. A gente se conheceu, se apaixonou e eu comecei a ver como seria poder vir para cá, né? Se seria uma coisa real, né? Palpável. E deu certo, graças a Deus, tem dado certo. Mas ele é brasileiro também, o seu Não, esposo? ele é suíço, ele é Ele é suíço. suíço. É suíço, né? Inclusive, a clínica que a gente trabalha Ai, juntos. É a clínica que a gente herdou do meu sogro, que era médico de família. E é isso, eu acabei fazendo, revalidei meu diploma aqui na Suíça, depois de 3 anos de trabalho. E nesse meio tempo terminei a residência, não fiz residência no Brasil, eu vim realmente direto da faculdade para cá. E fiz minha residência aqui e agora já tem quase 5 anos, desde o começo de 2020. Logo depois que começou a pandemia, né? Eu comecei a trabalhar na clínica e desde então eu tô aqui trabalhando. bacana. Também uma coisa que a Janine estava falando com a gente, que é o Uhum, melhor, né? Você vir mesmo para terminar aqui, né? Para uhum. fazer. Porque quando você é Residência. especialista, eles têm um Fica muito pouquinho mais mais. complicado. Exatamente. Eles já ficam meio restritos e também Uhum. você já fez um monte de anos no Brasil e aí vai refazer também, eu acho que às vezes pode ser meio chato, né? Acho que o mais difícil de revalidar o diploma o título de especialista, na verdade, né? Aqui na Suíça é que, na verdade, os processos são realmente separados. Né? Um processo para revalidar o diploma e outro processo para revalidar o título de especialista. E eles normalmente só aceitam 2 anos de uma residência feita fora. Ou seja, e as residências aqui, no geral, têm em torno de 5 a 6 anos. Então, é muito tempo. Muito tempo. É muito Ela tempo. estava falando realmente até que aí eles mostram com a experiência, porque eles vão tentando mesclar, né? Uhum, Além da nossa residência, que já é menor, e tem um tempo de experiência. uhum, Bom, para você, assim, qual é a diferença do Brasil que você vê? Eu sei que você não chegou a exercer no Brasil, você veio para fazer residência aqui, mas a gente sabe, como pessoa, né? A gente vê as diferenças uhum. culturais e também dentro da área da saúde. Então, para você, qual foi a diferença assim que foi mais chamativa? Uhum. Eu cheguei a trabalhar no Brasil uns meses, não muito tempo. Eu fui direto da faculdade e trabalhei um pouco, assim, em pronto-socorro. E gostava muito. Mas, para mim, a grande diferença... Sim, tem algumas, mas para mim, eu acho que a medicina da Suíça é luxuosa. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos, principalmente meus amigos brasileiros. Vocês não têm noção de como a medicina aqui é muito de ponta, assim. Não tem que pensar. Posso fazer esse exame? Quanto tempo vai durar? Tipo, sabe, aqui na minha cidade, onde eu trabalho, tem um instituto de radiologia, apesar de ser uma cidade pequena. E assim, ontem mesmo eu mandei uma paciente para ressonância e ela vai vir conversar comigo amanhã. Ou seja, a ressonância foi feita hoje, entendeu? Assim, e eu sei que a gente não tem essa rapidez toda e tem lugares que às vezes nem tem ressonância, às vezes a ressonância não é o primeiro exame que a gente pede. Laboratório, a mesma coisa.
E a segunda coisa, eu acho que é a comodidade de como tudo é muito conectado, né? Como a gente tem um sistema de cartas, né? A informação acaba não se perdendo no meio do caminho. Então, para tudo que eu faço, é tudo muito bem documentado. Se eu mando um paciente meu para o especialista, ele vai mandar uma carta enorme com, eu realmente acho que o seu diagnóstico estava certo, ou é um diagnóstico e tem mais uma coisa a mais, precisa fazer isso. E eu acho que isso acontece muito pouco no Brasil. Tem muito essa perda de informação. E a terceira coisa que eu acho importante, assim, que acho um pouco pena do Brasil, obviamente que não é em todo lugar que é assim, mas acho que no geral as pessoas não trabalham em conjunto, sabe? Não, por não ter essa coisa de conversar. Você vai ao reumatologista, ele faz o dele, mas ele não toca no coração. E ele também não liga rapidinho pro cardiologista para pensar, olha, do meu lado não é nada, mas talvez do seu seja alguma coisa, entendeu? Acho que cada um faz muito um pouco do seu e acaba não, não sei, fica um pouco faltando peças desse quebra-cabeça que é o paciente, Sim, né, no caso. sim, com certeza. Eu tinha um cardiologista muito bom, que na verdade ele era para tudo. Então ele conversava com a galera, olha, aqui desse momento tá bom, e aí, vamos ver se com a ginecologista também tá bom, porque de repente pode ser algum outro problema. Eu tinha alguns Exatamente. problemas de arritmia e ele sempre fazia essa conversa. Até quando eu vim para cá, até brinco. Ele me receitou 2 anos de vitamina D. Uhum. E aí eu trouxe na mala, porque aí ele me Você me deu a perguntou. receita e eu trouxe mesmo do Brasil para eu ir tomando, porque eu já tinha um problema com vitamina D. Uhum. E aí ele falou: você vai pro frio, mesmo a sua pele já sendo mais escura, você já tem o problema, então vai chegar lá e vai ser um problema maior. E Mas aí eu digo que eu sinto falta dele, porque era assim, tudo que estava tudo compartilhado, uhum. né? Para você, em questões de paciente, existe diferença de paciente daqui para o Brasil? Gente, que se vocês quiserem fazer perguntas, aproveitem, esse é o À momento. vontade. Inclusive perguntas médicas. Com certeza. É, eu acho que, não sei, assim, brasileiro, eu tenho bastante paciente português e brasileiro, e obviamente que essa questão da língua tira uma barreira, né? Com De certeza. verdade. Tira, acaba sendo uma pessoa um pouco mais quente, um pouco mais aberta falando em português. Acho que isso é natural da gente, mas Sim, eu não acho, eu acho que as pessoas têm muito costume de falar, isso é frio e tudo mais, mas desculpa, ou eu tenho muita sorte, que eu tenho uns pacientes muito bons, mas eu não vejo grande diferença. É, assim, bem, de uma maneira ampla, a única diferença que eu vejo com relação ao Brasil é realmente que as pessoas às vezes não entendem, por exemplo, que desculpa, no Brasil, né, no caso. aham, Aqui não. Mas no Brasil, às vezes, a gente prescreve um medicamento e fala, olha, você tem que tomar isso para sua pressão melhorar. Aí ele toma aquele pacote e acabou. Ele acha que aquilo já vai tá bom. resolver. Aham, Exatamente. Aqui não. Eu acho que aqui as pessoas têm. Óbvio que não é todo mundo, tá? Depende muito de escolaridade, de nacionalidade, mas no geral, eu acho que as pessoas têm um entendimento melhor com relação à doença, de que tem que tomar o remédio, enfim, né? E aí eu acho que também, às vezes, o acesso aqui, por um lado, é mais fácil ao sim, médico, ao medicamento, por essa questão, né, de a gente ter um sistema de saúde que todo mundo paga um pouquinho, então funciona para todo mundo, né? Todo com mundo tem acesso quando realmente precisa. com certeza. Eu vejo também, assim, pensando em questões brasileiras, eu acho que o suíço, ele aceita mais o diagnóstico, né? Então, por exemplo, o médico falou é tal coisa. Eu penso que isso seja uma diferença grande do Brasil, porque aqui a gente tem as cartas e você vai diretamente no médico, o outro médico também vai saber o que o outro médico Exatamente, falou. falou. Aqui não, a gente pega o diagnóstico e fala, vou no outro médico. Aí vai no médico completamente diferente para ver o que ele vai falar, só para ver, porque de repente esse médico tá maluco e o outro vai falar alguma outra Confia, coisa. E confia. eu vejo aqui que as pessoas, se você foi no médico, se chegou nesse ponto de ir no médico e o Uhum, médico falou é isso, né? uhum. Você vê diferença entre você e médico suíço, assim, de diferença de pensamento ou para você é Eu a acho mesma? que, não vou dizer, eu acho que no final não tem muito a ver. Eu escuto essa reclamação bastante, principalmente dos meus pacientes brasileiros, né? Eles falam, mas eu fui em tal médico, ele não me deu isso, ele não olhou direito pra mim. Eu acho que é um problema do sistema, na verdade. Eu não acho que é um problema.
Óbvio que tem a ver um pouco com empatia. Tem pessoas que são mais empáticas, tem pessoas que Não são. têm um pouco mais paciência. Eu, por exemplo, se alguém começa a falar de alguma coisa psíquica aqui, mesmo que eu tenha planejado 15 minutos para ela, eu nem olho mais no relógio, eu só sento e converso com ela. Não escrevo no computador, porque todas essas coisas eu posso fazer depois. Aquele momento que a pessoa está se abrindo, eu acho que é meu dever estar 100% concentrada nela, porque talvez seja a única chance que ela tem de se abrir, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes um pouco essa empatia às vezes falta. Isso é o que eu escuto dos meus pacientes, né? Eu nunca, graças a Deus, passei por uma situação com um médico suíço que achei que me faltou empatia, mas não sei também, né? Porque eles acabam sabendo que eu sou médica, mas Eu eu te tento digo esconder isso. quando eu vou na consulta, eu tento esconder, porque eu não quero esse viés pra mim. Mas eu acho que a grande coisa é que eu acho que a gente é mais aberto. E isso acaba fazendo muita diferença no diagnóstico. Tipo, sei lá, um olhar mais carinhoso, assim, pelo paciente. Com certeza. E assim, dentro desse sistema que você falou que talvez seja o ponto mais relacionado ao sistema. Por quê? Porque a gente tem muito pouco médico de família. E a gente tem que tocar o serviço. É isso. Nem todo mundo tem, assim, a minha clínica pelo menos funciona muito bem com relação a computador, sistema. Por exemplo, a gente tem uma clínica que a gente fala que é livre de papel. Obviamente que 100% livre de papel nenhuma clínica é, mas, por exemplo, todos os encaminhamentos que a gente faz são escritos no computador. Eu não encaminho ninguém num pedaço de papel. É, enfim, a gente tenta fazer o máximo de coisas eletrônicas, mas eu sei que nem todo mundo tem isso. Existem ainda médicos, muito poucos, que trabalham Como é com que é? tudo no papel, entendeu? E isso demanda muito tempo. E a outra coisa que a gente tem, que no Brasil não tem tanto, a gente é inundado com cartas de seguros, inclusive aqui, ó, um bolo. E falta esse tempo para isso. Isso quer ou não, é 10 minutos, cada carta 10 minutos, 15 minutos, e aí é 10 minutos a menos para um paciente. Então, assim, e a gente tem muito pouco médico de família, proporcional ao tanto que a gente De pessoa. precisa de pessoas, por pessoa. Entendeu? Existe uma demanda muito grande para médico de família. Os órgãos nacionais têm tentado motivar um pouco mais, né? Principalmente o AFMH, né? Que é o equivalente ao nosso CFM aqui. Mas, assim, para você formar um médico de família, você precisa no mínimo 11 anos. 6 anos medicina e 5 anos residência. Então, não é uma coisa que... Esse problema não vai ser resolvido de um dia para o outro, infelizmente, né? Não, Então, eles talvez exportar também médicos de outros lugares seja uma opção interessante, mesmo que eles não gostem tanto. A gente estava conversando com a Janine na semana passada e ela estava falando exatamente sobre 2 semanas atrás, uhum, exatamente sobre as burocracias e como fica muito mais complicado você exportar. Na época da pandemia foi muito mais tranquilo, mas agora deu uma, né, assim, dificultou novamente. uhum. Não que não tenha sido difícil, mas dificultou novamente. Bom, você falou para a gente fazer perguntas sobre saúde. E aí eu vou te fazer uma primeira pergunta. Quando procurar o meu médico de família? Quando você tiver qualquer dúvida. Médico de família não é só para procurar quando você está doente. A gente também faz prevenção. Então, assim, eu acho que se a gente for falar por idade, acho que, obviamente, crianças, né, entra um pouco no espectro, né, de prevenção. Criança vai bastante ao médico por conta das vacinas e para ver se está tudo bem, se está crescendo e tal. Mas se você acha que se você tem uma dúvida, meu Deus, tô cansada, será que tá me faltando alguma coisa? Esse é o momento de um médico, porque ele é especialista para responder a sua pergunta. Às vezes pode ser um cansaço porque é um cansaço mental, ou às vezes pode ser que você tenha Falta de sim uma deficiência de ferro porque tá menstruando demais, ou porque sua alimentação não tá correta, ou porque tem uma outra coisa. Então, assim, eu acho que eu gosto muito quando os pacientes falam, ai, desculpa por eu ter vindo, e eu sempre respondo, você não tem que se desculpar, é para isso que eu tô aqui. Não existe pergunta errada ou que não deve ser feita. Não existe. Toda dúvida eu acho que deve ser esclarecida. Ninguém tem como saber tudo, e se você tá na dúvida, conversa com o seu médico. Ele tem que ser, eu acho que o mais importante é ser sua pessoa de confiança.
E se você tem uma dúvida, por que você não vai na sua pessoa de confiança? Por que não ir, né? Com certeza. Se a gente for olhar em questão dos guidelines, né, o que é recomendado, aqui na Suíça, na verdade, Suíça olha bastante os guidelines europeus, né? Então a gente recomenda bastante entre 20 e 30 anos, basicamente olhar duas coisas. Isso é uma discussão que eu sempre tenho com minhas amigas em todas as rodas que a gente senta. Por que que médico suíço não pede tanto exame? Porque não precisa. Porque basicamente as coisas mais importantes que são, tipo, na faixa etária de 20 a 30 anos é basicamente sobrepeso e pressão alta. Se você não tem nenhuma queixa, se você tá com peso normal e sua pressão tá normal, não tem por que investigar grande coisa, tá? Mas se isso. Mas vai de médico para médico, você é brasileira, então de repente. E seu marido também é médico, mas também é casado com uma brasileira, Então, então de todos repente ele já tem brasileiros. a mais simpatia também. Mas eu acredito que depende do médico. Meu marido, eu estava até conversando isso com a médica que a gente teve a live na semana passada. Meu esposo, ele teve aí um tempão com uma pressão alta de manhã cedo, já era 160, né? Nossa, A máxima. À noite era 220. E aí ele foi no médico de família, até ele conseguir 4 vezes. Na quinta vez, então, você pagando as consultas, porque a gente tinha aquele plano que era a franquia mínima, né? E aí a gente pagava as consultas, ele ia lá e o médico falava, não é estresse, não, você tem que mudar a alimentação, não é estresse. Toda vez era só isso, ele não fazia exames a mais, ele só via a pressão. E aí, o que que minha mãe, que é técnica de enfermagem, falou? Você mede em casa uma semana, de manhã, de tarde e de noite. que E eu aí, faço com todos os pacientes. depois você manda para ele, entendeu? Você faz assim, você vai, manda tudo e fala. Aí, o que que eu falei? Eu falei para ele o seguinte, mandei. Aí ele viu que de repente tinha alguém por trás daquilo, porque uma pessoa normal não vai ter essa ideia. De repente foi isso que ele pensou, não sei. Eu sei que ele já tinha testado a pressão lá, ele voltou para casa para pegar a máquina para aferir, para ver se estava Uhum. correto. Beleza, foi ótimo. Aí ele pegou a máquina, aí eu falei, olha, só fale uma coisa, porque a máquina vai estar certa. Avise que se não for averiguado, se você morrer, eu estava grávida na época, e essa era a minha preocupação. Se você morrer, eu vim para cá, casei, você é o provedor. Então, meu filho, até os 18 anos, vai precisar de uma pensão que vai vir do médico, ok? Só para a gente fechar. Ele Meu ficou marido informado. levou. Menina, agora o médico de família dele é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Façam isso, gente, é maravilhoso. Não, não ameaça o seu médico. Não, não, não da questão da ameaça, não. A ameaça daí é com vocês. Mas a questão da maquininha, né? De você aferir, se for questões de pressão. Porque aqui pra gente, ele era jovem, então também talvez não fosse uma coisa que o médico tenha pensado que era algo todo dia, né? E como viu que realmente era algo que estava se repetindo, e aí ele aferiu. Nesse dia, a pressão dele era 9 horas da manhã. Tava 160. Tava em casa, 160, tava lá. Aí eu pergunto, gente, por que que ele me pediu a minha máquina? Porque 160 de manhã, assim, nem Figura de tarde não a tá pressão bom. alta, na verdade, já precisa de tratamento. Uhum. Exatamente. E no caso dele é uma questão de família, né? Genética. A mãe dele já teve desde muito jovem. O irmão dele, com 31, era mais novo que ele na época. Uhum. Já tomava desde os 31 anos remédio, porque a pressão é geneticamente mais alta. E aí o médico não fez nada, não falou nada. E eu tava com medo, na hora do meu parto, porque eu queria parto normal, Uhum. dele ter Treco, né? treco. Mas é realmente, porque na verdade tem um pico hipertensivo e, né? Mas eu acho que não tem como defender esse colega. Não Desculpa. dá, né, amiga? Não Fica dá, não difícil. dá, não dá, porque não sei se ele é novo, se ele é velho, não Velho, sei. velho, Ah, ele velho. tá meio desinteressado, então. Deve ser isso, cara, porque só o que você me contou aí, tipo, já tem todos os sinais e são perguntas que eu faria. E se eu fico em dúvida, né? Tipo, eu perguntei alguém na sua família que tem pressão, porque a gente sabe.
Se você tem um familiar com pressão alta, até se você seja magro, você pode ser um palito. As pessoas têm que parar de achar que pressão alta é só aquela Meu pessoa que é marido obesa, era um que palito fuma. e ele tinha uma Não, alimentação assim extremamente boa, sabe? exatamente, mas Não tinha nada eles têm disso. componente genético e foi exatamente o que você falou. A mãe, sei lá, teve com 40, entre 40 e 50 anos, o irmão já teve com 30. Toda vez vai vir sempre a geração, a próxima geração vem um pouco mais cedo com o diagnóstico, tá? Então, assim, tinha todos os sinais de alarmes. Eu acho que o colega só faltou fazer o trabalho de detetive dele, né? E perguntar ao paciente. Porque é isso. Ou então fazer isso que você já faz, que você Uhum, falou, né? Faz essa medição semanal, enfim, uhum, orienta o paciente, olha, faz a medição, depois volta e a gente vai ali tentar organizar, ver como é. Mas ele não pediu nenhum exame, meu marido também tem muito problema de dermatite, uhum, com o estresse muito mais. E uhum. aí era uma reclamação dele, ele estava sempre voltando. E aí, quando o médico viu que realmente a máquina. Eu acho que ele ficou com medo que tivesse um médico aqui em casa, sinceramente. Na minha opinião, foi isso. Porque ele tava tudo muito Tava tudo direitinho, pago. sabe? E É. foi a orientação da minha mãe, que realmente é da área da saúde. E aí, ele mandou meu marido para todas as Ficou possibilidades dos desesperado. especialistas que ele podia ir. E aí, com o cardiologista, descobriu que a pressão estava tão alta durante tanto tempo que a veia é, principal que leva, Ah, né, o nossa. sangue ao É. coração, a aorta, estava dilatada. Ou seja, Uhum. estava realmente bombeando mais sangue para o coração. E aí teve que fazer um tratamento, além do tratamento da pressão, um outro tratamento para poder ver se regenerava, né? Diminuir a quantidade de sangue que estava bombeando para regenerar essa veia, para ver se ela voltaria normalmente para o tamanho. E aí dermatologista, enfim, foram vários especialistas, um atrás do outro. Urologista, aí descobriram uma coisa, mas que, enfim, o urologista falou: a gente vai ter que avaliar, vamos deixar alguns anos, a gente vai olhando, Uhum. mas não marcou retorno, sabe? Tipo, a gente vai olhando aí, Tô olhando até hoje. tipo isso. Então, assim, eu acho que também tem a ver com sorte, porque não são todos os médicos que são ruins, eu ia Não, dizer isso. não, não. Mas tem pessoas que talvez sejam mais desinteressadas, né? Como Sim, você eu comentou. acho que igual todo emprego, tem pessoas que vão fazer aquele básico e tem pessoas que querem sair um pouco da curva. E eu, pessoalmente, tento todo dia sair um pouco da curva e pensar, é isso mesmo? O que poderia ser? O que eu posso fazer de diferente? Até com os meus erros. Tipo, talvez eu perceba que às vezes uma conversa com um paciente, eu acho que, não sei se essa conversa, se eu abordei da melhor forma, talvez a próxima vez eu vou abordar de uma forma diferente. Porque a gente tá lidando com pessoas, tipo, não são máquinas. E eu acho que a gente tem que tentar tratar a nossa humanidade com humanidade, sabe? Com um olhar, assim, um olhar mais Com flexível. certeza, até porque daqui a um momento a gente vai entrar num scanner, o scanner vai falar tudo e pronto. E aí, como é que você. Eu acho que vai faltar, né? No caso, esse essa pessoa olhando pra gente e vendo ali alguma Uhum. coisa. Bom, deixa eu ler aqui um comentário que eu vou fazer uma outra pergunta. Mas antes, primeiro, um comentário do De Kitoko. Que orgulho de você, doutora Larissa. Parabéns pela profissional que se tornou. Gi, Você eu pode. conheço ele, tá? Era meu colega na época de escola. Ai, Beijo. que legal! Super. Pra gente é um orgulho mesmo. Aqui a gente sabe que é difícil a gente fazer várias coisas, mas medicina, a gente vê, como você falou, quase 11 anos aí de preparação, né? Existe todo um processo por trás. Olha, a doutora Keko Sakugava, eu não sei se eu falei certo, tô aqui tentando. Profissional e ser humano incrível, essa doutora Larissa. Perfeito. E a minha pergunta próxima aqui para a gente continuar dentro desse sistema, o que a gente pode. Quais são as dúvidas principais no inverno? O que você costuma ver que acontece muito no inverno e quais são as dicas para esse momento? Olha, quando eu penso em inverno, na verdade, eu penso em três coisas sempre. Obviamente que a primeira, vitamina D. Sempre.
As pessoas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com substituição de vitamina D. Vitamina D é uma vitamina, não é igual a vitamina C, por exemplo, que tanto faz o tanto que você tomar, depois ela vai embora no xixi. É uma vitamina que se acumula e em excesso pode ter consequências ruins, principalmente causar insuficiência renal. Acontece, raríssimo, mas acontece, né? Porque tem gente que acha, eu vou pegar uma vitamina na farmácia ou ali no mercado, porque existem, pelo menos aqui na Suíça, existem preparações, né, Sim. de baixas doses, mas depende muito do quanto o paciente usa, né, se ele abusa ou não, enfim. Toma logo E 5 de uma vez, tô cansada. exatamente, exatamente. Ai, tô cansada, é vitamina D, enfim, né, sair tomando. E na verdade tem que tomar muito cuidado. Eu recomendo muito para meus pacientes que é muito comum sim ter vitamina, pelo menos aqui na Suíça, tá? Não estamos Sim, falando de Brasil, estamos falando de Suíça. com certeza. Eu recomendo, assim, nos 3 meses do inverno, de fazer reposição de vitamina D. Não é que eu faço propaganda. Basicamente, os pacientes que me perguntam e que ficam, assim, meio em dúvida, hoje em dia, inclusive até o Ministério da Saúde da Suíça, antigamente a gente media em todo mundo. Hoje em dia eles recomendam simplesmente não medir, porque se a gente medir vitamina D no sangue durante os meses do inverno, grande chance que ela vai vir baixa. Então, para que você vai medir uma coisa que já vai vir baixa? Entendeu? Então, assim, a gente acaba recomendando fazer essa substituição. Tem algumas regrinhas para dose, para não exagerar, mas é bom também discutir com o médico, obviamente, né? A gente Claro. fala 500 a 800 unidades, né, por dia. Não mais que Mas é isso. o EI ou o I? O É a I. mesma Eu fico coisa. muito Porque um é É. unidade internacional, o I é em português, e o EI é o equivalente à unidade internacional em alemão. Mas É a mesma não, coisa. não tem uma diferença? Porque. Não, esses não. Não, é a Não? mesma coisa. Uh-uh. Ok. São Ok. nomenclatura mesmo, mas é exatamente a mesma coisa. Aqui você vai achar 500 EI, que são unidades. Ok. De Einheit. É Ok. isso. Tá. E então, a primeira coisa é a vitamina D. A segunda coisa, para mim, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Tentar prevenção de acidente, né? Principalmente quando tem neve, essas coisas. Realmente, aqui a gente já sabe, o dia que neva do nada, vai aparecer alguém com um pulso quebrado aqui. A gente já sabe. É, né? Então, Cai, e tá com o sapato escorrega, errado, escorrega. e o pulso é o menor dos problemas, né? Porque você escorrega, se você consegue ainda se frear com a mão, tudo bem. O problema são as pessoas que caem, às vezes, na, na- com o bumbum, né? Com a bacia, né? Pra ter uma fratura de bacia ou na coluna, enfim, né? Principalmente para as pessoas mais idosas. E E a jure que terceira. eu tive uma vez, eu tava grávida, mas foi tão rápido. Tava nevando, começou a nevar do nada, e uma velhinha, ela tava andando na minha frente e ela escorregou. Eu e uma amiga, e eu tava grávida, assim, tava com uma barrigona. Mas foi tão, eu não sei nem explicar, foi tão intuitivo que eu fui segurar Segurar ela. ela. Eu não consegui segurar, né? Ela caiu, mas aí eu fui puxar ela para levantar. E minha amiga, tá Deixa ela quieta aí no chão. caída no chão. Mas ela queria levantar, porque tipo, ela não tinha se machucado, mas quando a gente não se machuca, eu acho que é pior, porque fica uma vergonha, né? Tipo, ai meu Deus, caí, tá Eu todo levando mundo e me sai olhando. andando como se nada tivesse acontecido. Só que ela tava meio velhinha, então ela não conseguia levantar sozinha. Aí eu consegui levantar ela, o pessoal viu que eu tava tentando levantar ela, veio também. E aí depois que ela levantou, ela começou a sentir meio que assim a parte das costas, né? Uhum. Aí vieram mais pessoas, botaram ela sentada, eu acho que levaram ela para algum lugar que eu também não fiquei. E minha amiga ficou horrorizada comigo porque eu tive o impulso de simplesmente. Opa lá. Gente, eu acho que a gente deu uma travadinha aqui na live. Não sei se a minha tá rolando. Vocês estão me vendo? Alguém manda um comentário para mim? A doutora Larissa deu uma travada aqui. Voltou. Voltou. E era isso. Eu não sei se é só por essa coisa que você falou agora sobre as pessoas caírem. Aí eu me lembrei dessa história, Essa porque história. Mas é isso mesmo. E a terceira coisa é sobre prevenção
de depressão, na verdade, porque o frio ele acaba isolando um pouco as pessoas, né? E principalmente as pessoas que já são um pouco isoladas, principalmente a gente, aí eu falo isso especialmente de coração para os brasileiros, porque nós estamos aqui, fazemos daqui casa, mas às vezes falta isso, né? E de tentar se motivar, de sair mesmo no frio, encontrar pessoas, fazer coisas juntas, porque depressão é muito sério e de repente a pessoa tá lá escondida e quando a gente vai ver já aconteceu uma coisa e a gente não sabe, entendeu? Não tem como saber. Então talvez tentar, né, se policiar, fazer prevenção ativa à depressão. Pra mim são essas três coisas de inverno, assim. O resto é só se você tiver um problema mesmo. Não, perfeito. Então, assim, já deu as dicas também que são pertinentes. E o que as pessoas procuram normalmente não tem a ver só com resfriado, não, né? É mais intenso a coisa. Ah, se você disse. Não, a gente tem de tudo aqui. Tem muitas pessoas que, igual no Brasil, são pessoas inseguras e vêm com tosse, febre alta e não sabe o que fazer, ou tomou remédio, mas não tá passando. E tem. Eu acho que muitas vezes o paciente, igual eu falei, né, lá no comecinho, o paciente às vezes vem porque ele tem medo, tem uma pergunta, tem uma dúvida, então ele quer que a gente passe para eles essa segurança do tipo, não, tá tudo bem, não é uma pneumonia. É só um vírus, não precisa de antibiótico. Então, né? Antibióticos, era para sua pergunta. É, e... É, pode Mas falar. tem de tudo, assim. Eu tenho, no momento, eu tava até falando com meu esposo, eu falei, cara, essas últimas 2 semanas vieram bastante casos complicados pra mim, mas eu acho muito legal, eu adoro. Essas coisas que eu, tipo, tive que depois do trabalho sentar em casa, ler o livro de novo, que é coisa que eu já tinha, não via já há uns 2, 3 anos. E em vez de já mandar para o especialista, eu mesmo pegar na mão e fazer com o paciente. Mas é muito. Tem semanas que não acontece muita coisa, que é sempre, assim, não acontece muita coisa. Sempre acontece, mas os casos não são tão Não sou complexos, tão né? completa. Assim, então, Eu para acho mim, que eu tenho um tempo aqui, pelo menos aqui no meu bairro, tá todo mundo com a mesma tosse. Eu até brinco. O meu filhinho de levanta 6 meses a mão quem não tá com começou tosse. também. Eu falei, gente, tá todo mundo com tosse. Eu também, um pouquinho, não tô muito, mas tô um pouquinho. A próxima pergunta era exatamente pra gente, eu sei que você já tem que ir, pra gente fechar aqui, era sobre Uhum. antibióticos. Qual é a diferença, né, que você vê principal entre o Brasil e a Suíça e por que dessa diferença? Aqui a gente é muito mais corajoso no sentido de não dar antibiótico, muito mais conservador e realmente raríssimas vezes eu tive um paciente que voltou e precisou de antibiótico. Assim, sabe? Os guidelines eu tive até num congresso há 2, 3 meses atrás, Congresso Nacional de Medicina Interna na Suíça, e eles estão tentando cada vez mais encurtar o tempo que a gente dá antibiótico. Então, por exemplo, uma sinusite, a gente não dá uma semana de antibiótico, a gente dá 3 dias. Uma pneumonia, que a gente fala pneumonia comunitária, tipo uma pessoa que não precisa ir para o hospital e que provavelmente pegou essa pneumonia em contato com outras pessoas, não em contato com paciente de hospital ou de clínica, reabilitação, etc. e tal. A mesma coisa, precisa também de antibiótico 3 dias. Então, assim, infecção urinária, um dia. Então, tem ficado cada vez mais sucinto, porque a gente tem pânico de resistência de antibiótico. E eu acho que isso é uma coisa no Brasil que a gente vê bastante, infelizmente. Tipo assim, casos que a gente não sabe mais o que fazer. 20 antibióticos testados, todos resistentes. E eu acho muito bom que a Suíça faz isso, porque realmente, muitas vezes, é só um vírus. E o foco do tratamento não é encurtar o tempo de doença, mas te fazer passar por esse tempo de doença da melhor forma possível, é tratar os seus sintomas, Perfeito. né? Então é Com isso. Eu sempre certeza. pergunto para os pacientes, meus pacientes que estão assim, resfriados, eu pergunto qual é o sintoma que mais te incomoda agora? Eu sempre faço essa pergunta para eu poder me orientar. É o nariz que está escorrendo, é a tosse, é seca à noite,
garganta que tá doendo. E ali eu consigo, né, em vez de fazer uma prescrição igual para todo mundo, antibiótico para todo mundo, mais uma coisa mais direcionada, né? Eu acho que aqui na Suíça, eu não sei se é minha visão, mas enfim. Eu me tornei muito mais natural. Até para ir no médico, eu não tenho ido tanto. Uhum. Assim, até eu vou percebendo na minha alimentação o que, que eu posso ter comido diferente. Questões de vitaminas, porque já era vegetariana. Aí Você voltei a tem comer que carne porque provavelmente eu reponho muita coisa, reposição. exatamente. Aí o médico falou comigo, olha, na minha ginecologista, melhor repor porque você já está com uma anemia muito forte e a carne vai ajudar nesse processo. Na época que eu estava grávida, eu voltei. E aí, atualmente já parei de novo, mas a reposição alimentar para mim sempre foi, de vitaminas, para mim sempre foi muito Uhum. importante. Mas a questão de medicamento nunca foi algo que eu tenha me sentido bem. E Uhum. aqui eu percebo essa questão mesmo. Eles evitam muito o medicamento, mas Uhum. no final a gente consegue passar. E eu, como você disse, acaba tendo menos resistência, né? Porque o Exatamente. antibiótico também tem efeito colateral, né? Não é que Exato. Mata a ele flora do vai. intestino, enfim, pode dar diarreia, pode causar uma outra doença, né? Tipo, por exemplo, a gente fala colite, que é a infecção do intestino, tem vários tipos, tem colites que podem ser causadas por bactérias. Então, assim, eu acho que no final não é sobre ser não tem absolutamente nada contra ou a favor. Vou dizer que eu me coloco muito neutra nesse sentido de simplesmente tratar o seu problema e se a sua dor de cabeça é leve e você acha que não tem que tomar um remédio, você não tem que tomar um remédio. Se sua dor de garganta é leve e você acha que aquela dor não precisa de um remédio, não toma um chá, tá tudo bem também. Se o Por negócio pegar, forte tem que tomar remédio, né? Não, eu tomo entendeu? remédio. Tipo, Não sou você avessa a remédio, não. Eu só digo assim que, no geral, os tratamentos são muito mais. é, ah, Tem outras vertentes, não são tratamentos, direto, vamos lá. Então tá ruim, então toma um não é antibiótico, logo, vamos ver se vai não melhorar. dá logo um gás no tratamento todo. Você tá aqui uma prescrição de 10 remédios só pra gripe, sabe? Não, realmente a gente é muito mais conservativo com relação a isso. É. Perfeito. E agora tem uma última pergunta que é pessoal, que aí a gente vai fechar a live. Vou deixar você colocar mais alguma coisa se você quiser. O que, por exemplo, eu estou com uma gastrite. Uhum. O que, no geral, se eu vou no médico de família, porque normalmente eu vou direto ao ginecologista, que é a minha médica É de a sua família. médica de É a confiança, minha tá médica vendo? de É a sua confiança. médica de confiança. Mas o que normalmente o médico de família direcionaria no caso de uma gastrite? Quer dizer, de suspeita de gastrite, né? Não vou dizer, né? Então, vamos dizer assim, dor abdominal na região do estômago. Vamos Isso. colocar assim. Eu acho que a primeira coisa, e isso é uma coisa que eu aprendi no Brasil, e eu continuo aprendendo isso na Suíça, conversa com o paciente. De lá você vai conseguir tirar o máximo de informação, né? Então, aumenta o tanto de perguntas. É muito importante perguntar se o paciente toma 1 ou 5 cafés ao dia. Porque café em excesso é agressivo para a mucosa gástrica. É muito importante perguntar se o paciente tem dor em algum lugar e ele toma remédio. Qual remédio você. Mas quando você tem dor no estômago, você toma remédio ou não? Ou você tem tomado algum remédio regularmente? Porque assim, analgésico, por exemplo, ibuprofeno, diclofenaco, tudo isso é agressivo para a mucosa gástrica. Perguntar, Eu tomei, eu por tenho paciente. exemplo, aspirina durante a minha gravidez inteira e no final da gravidez eu tomei ibuprofeno durante Não 2 meses podia, quase. não podia. No final da gravidez não pode. Então, no final da gravidez, até 36 semanas eu tomei aspirina porque eu tive uma pré-eclampsia. Uhum. E aí depois que eu tive o bebê, eu tive alguns problemas com a peridural e eles começaram a me dar Mas ibuprofeno foi e eu depois tomei que o neném saiu. depois que o neném saiu. Ah, tá, beleza. Depois que o Não, foi neném no saiu. final da gravidez, assim. Não, Desculpa, não, no final da entendi. gravidez não, quando o bebê saiu. E aí eu comecei com essas dores, eu não sabia o que que era, Uhum. mas só para colocar Só o. para adicionar. E É. tem outra coisa, por exemplo, eu tenho alguns pacientes do Sri Lanka. Eu sei que eles comam com muita pimenta. Então eu pergunto, você come de vez todo dia muito apimentado, é pouco apimentado, é levemente apimentado, porque
essas perguntas fazem muita diferença no final, em que direção vai, entendeu? E basicamente, para mim, o que eu faço para começar, eu sempre examino o paciente e eu sempre peço um teste de fezes, mas não para procurar bactéria. Tem uma bactéria que a gente pode achar um anticorpo dela, ou traços do anticorpo dessa bactéria, se chama Helicobacter pylori, e ela pode causar gastrite. Então, assim, E aí, de qualquer forma, se é realmente uma suspeita de gastrite, vai receber uma medicação contra isso. Normalmente aqui é o pantoprazol, no Brasil acho que é mais o omeprazol, esomeprazol. E depois eu começo com o paciente, porque se o exame de fezes é positivo, eu já sei onde é que está o problema. Ele precisa do pantoprazol? Precisa, mas ele também precisa erradicar essa bactéria. Basicamente, aqui fazer uma gastroscopia é a última da última da última coisa. A gente faz muitas outras coisas. A primeira coisa que a gente faz é terapia empírica com pantoprazol. É a primeira coisa quando você olha os guidelines. Eu sou muito de guideline, eu gosto de fazer. Tem motivo, eu faço muito medicina baseada em evidência. 300 livros aqui. Tem um motivo pelo qual as pessoas procuraram pra caramba. Não tem que fazer medicina da minha cabeça, né? Então eu tento seguir, eu tento sempre pensar passo um, passo dois, passo três, passo quatro. E eu acho que isso me ajuda tanto para o raciocínio clínico quanto para tentar fazer sempre igual para os pacientes. Porque de vez em Eu quando, quando você começa a imagino. fazer nos achismos, você acaba esquecendo, pulando etapas, e aí que você erra o diagnóstico, ou que você não ajuda a pessoa, né? Perfeito. Olha, deixa eu ler aqui 2 comentários. Tem aqui orgulho profissional que você se tornou. Parabéns, a Elizabeth Constante Muniz. Falou aqui. Todos meus amigos! A Caminquia Delice, eu Caminho, acho que é isso. é, Isso. a amiga. É minha médica de confiança, doutora Larissa. E aí eu tenho mais uma pergunta que juro, essa é a última. Pode fazer Se mais, a pode fazer pessoa mais. puder, se a pessoa puder escolher o médico de família, Uhum. ela pode escolher você? Você ainda tem agenda? Como é que funciona Então, isso? a gente, de novo, vem nesse problema de, uau, tem muita demanda, pouco médico. No momento, eu não pego mais pacientes novos esse ano, mas o ano também tá acabando, mas já tem uns 2 meses que eu já não pego mais paciente novo. E eu só tenho pego paciente da minha cidade, então fazer uma propaganda, que não é propaganda. Minha clínica fica em Romançon, no cantão de Portugal, então se você. Alguns para brasileiro eu faço exceção. Perfeito. Porque eu sei que brasileiro tem dificuldade com a língua, então eu tenho alguns pacientes que não são de Romançon, tá? Da minha cidade. Que tem paciente que realmente dirige tipo meia hora pra vir pra clínica. Imagino, eu Orgulho, já muito estou quase obrigada pela pensando nisso, que confiança. seria 1 hora, mas tudo bem. Então, mas eu acabo. O máximo que eu atendo é Cantão Turgal, que é meu cantão, Cantão Sangalo, Cantão Appenzell. Tudo que tá fora disso, pela questão da distância, não é nem. Gente, não é pela maldade, mas aí eu acho também um pouco ruim para o paciente ele ter que dirigir 1 hora um caminho ou mais para vir no médico e acaba ficando meio que impossível, assim, para se Ah, mas se a pessoa não desenvolver. fala alemão, eu acho que para ela vai ser mais, vai ter mais benefício do que ela ir num Com médico mais certeza. Que não próximo e entende aí. ela e realmente vai tratar ela de uma forma diferente. Igual você falou, seu esposo que é daqui, que fala a língua, teve dificuldade com o médico dele, imagina uma pessoa que não consegue se expressar, né, É, verbalmente. Então, assim, com certeza. mas se alguém tiver dúvida e tipo, eu moro em tal lugar, você conhece alguém? Os médicos do Brasil, os médicos brasileiros na Suíça são relativamente bem organizados. Eu tenho alguns contatos, infelizmente não muitos médicos de família, a maioria são especialistas, mas me escreve, manda uma mensagem me No procura no Google, tem, Instagram e tem o tal. site, o Instagram, no site da minha clínica, tem como você entrar em contato, pede ajuda, dá um grito, porque eu acho que a gente tem que se manter como comunidade e se ajudar, né? Com Sempre dá um certeza. gritinho. Gente, a live vai ficar gravada, que eu sei que é um horário meio complicado. O pessoal tá botando criança para dormir, inclusive a Larissa, porque já conheço dela lá para para cuidar. Mas eu tenho que te agradecer muito pelo teu tempo. A tua mãe, eu acho que é tua mãe.
É minha Marli, mãe. ela falou, quanto Beijo, mãe, te orgulho, amo. filha. Nossa, que delícia isso, né? A mamãe falando, ai, que orgulho. Muito obrigada, dona Marli, por estar aí assistindo. A live vai ficar gravada, depois eu também vou inserir no YouTube. Eu acho que informação é super importante. Quem sabe no futuro, próximo ano, a gente faz de novo com algumas outras perguntas. Sim, a gente pode também discutir uma vez sobre o sistema de saúde aqui, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Principalmente, Com assim, certeza, os essa super. brasileiros que chegam aqui, como eu começo? Por onde eu Com começo? Né? certeza, eu vou te chamar de novo quando você tiver um tempo para o próximo ano, a gente já deixa marcado. E aí tem uma última pergunta aqui que da Elizabeth, que ela perguntou: o médico de família aí vai em casa atender o paciente? Sim, a gente vai. A gente é pau pra toda obra. A gente é. Aqui a gente faz. Antigamente fazia até mais, tá? Mas uma vez na semana a gente. Quem faz essa parte de visita é o meu esposo, porque ele acaba. Ele faz visita. A gente tem um asilo, dois asilos aqui na cidade. Então ele vai uma vez na semana visitar os pacientes do asilo e a gente tem alguns pacientes que infelizmente não tem como chegar aqui na clínica porque estão cadeira de rodas e às vezes tem que trocar um catéter ou tem alguma ferida, uma escara, então a gente vai sim, visita, às vezes não tá bem, tá com uma infecção, uma tosse. Aí a gente vai, pega sangue, avalia o sangue aqui, a gente faz realmente assim, tudo, tudo. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada Você gostaria de a adicionar alguma você. coisa? Queria agradecer a oportunidade, tá? Ok. Obrigada, prazer. Eu que Obrigada por adorei, poder muito compartilhar. obrigada pelo teu tempo, adorei. A Janine fez essa ponte, muito obrigada, Janine, também, depois foi uma Sim, honra assistir. E assim, eu vou ficar muito feliz de fazer uma próxima falando sobre o sistema suíço. vamos combinando, gente. Ó, Vamos sim. beijo Um pra beijo grande, vocês, se fica com cuida. Deus. Boa Você noite. também. Boa noite. Boa Tchau. noite, gente. Obrigada a todos. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.